Ezequiel 18, 30 a 32. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar suas Bíblias. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta. Obrigado também, ó Pai, porque o Senhor é aquele que nos fala ao coração, nos alerta, aquele que tem prazer na misericórdia, no perdão, aquele que fala, ó Deus, nos disciplinando, nos chamando a atenção, ó Pai, sempre nos conduzindo como filhos de volta ao lar, Deus. E que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesta meditação da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A passagem que nós lemos é um apelo para que o povo estivesse lançando fora as transgressões e buscando um coração limpo, um coração novo, um espírito novo. Quando nós falamos deste tema, sempre vem à mente Provérbios 4:23, que diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Do coração procedem as fontes da vida. E essa passagem de Provérbios 4, ela é bem parecida na exortação de Ezequiel, quando diz, desde o versículo 13, que guardar o coração é reter a palavra, a instrução, não largar a palavra, e ao mesmo tempo afastar-se da perversidade, desviar-se, evitar o que é mal. E aí no versículo 23, ele como que se fechando, concluindo esse tema, ele diz: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esta comparação, fontes da vida, está relacionada à tradição de poços do Oriente, poços que eram bem vedados, uma pedra tampando. A fonte é algo muito importante, a nascente, se for suja, ela vai contaminar todo o restante daquelas águas. E aqui então, fonte selada se torna uma característica para algo que é guardado, puro, algo que nós devemos zelar. E eu fico pensando, né, que muitas coisas nós guardamos. Essa expressão, né, está na nossa vida. Guardar, algo que a gente cuida, algo que a gente protege. Mas o mais importante, guardar, é o coração. Ou seja, Deus nos dá a salvação, Deus limpa o nosso coração, nós aprendemos a palavra de Deus limpa o nosso coração, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós oramos, confessamos os nossos pecados, Deus limpa o nosso coração. Mas se a gente deixar permanecer essa fonte aberta e não selada, em um momento ao outro, algo vem e vai ali, né, contaminando. E infelizmente
nós podemos dizer que nós sabemos muito bem o que é isso, né? Quantas vezes nós negligenciamos, depois de ter sido tão especialmente cuidado por Deus, Deus ter agido com misericórdia sobre as nossas vidas, nós simplesmente vamos negligenciando um dever ou outro, vamos nos desviando do caminho do Senhor, e aí deixando essa fonte suja. A expressão é muito forte, né? Dele procedem tudo, do coração, estraga tudo, né? Estraga o total da nossa vida. Um exemplo que está aqui, que eu creio que é muito oportuno, falando a respeito de um navio que naufragou. O que acontece? Ele ia muito bem, as águas estavam calmas, mas de repente apareceu uma corrente traiçoeira e o levou para fora da rota, lançando-o sobre os rochedos. E aí, sob essa ilustração, tem uma frase aqui de autor desconhecido, comparando a vida. Ele diz: na vida há correntes traiçoeiras também, tão fortes que agarram a alma devagar e devagar, mas seguramente levando às praias da ruína e aos rochedos da perdição, ocasionando-lhe o naufrágio. Precisa haver então muito cuidado, precisa haver muita vigilância, e esta é a exortação. Olha o que Ezequiel diz aqui no capítulo 18 que nós lemos, parte do versículo 30 e o começo do versículo 31. Ele diz: convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. A NVI diz: desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause queda em vocês. Desvie-se, mantenha essa fonte selada. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Versículo 31: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Esse é o cuidado de Deus para conosco. O texto diz que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O texto diz que aquele que não se cuida, infelizmente, terá o juízo sobre ele. E a última palavra que diz: portanto, convertei-vos e vivei. Que Deus nessa manhã desperte o nosso coração, né? Ele que nos dá a paz, que nos dá um coração limpo, e que nós possamos vigiar, que nós possamos estar atentos, lembrando que se nós não cuidarmos, não é só o nosso coração que estará em perigo, mas toda a nossa vida. Mas se nós guardarmos o nosso coração, o contrário também é muito especial. Toda a nossa vida estará segura nas mãos, nos braços daquele que nos ama, nos braços daquele em que nós podemos descansar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos dá um coração novo, o Senhor dá um espírito novo, Deus, e que nós não venhamos a desviar dos Teus santos caminhos, que nós não venhamos a descuidar e ser assim levados pelos ventos, pelos desvios, pelas más companhias, mas que o nosso coração seja sempre alimentado pela Tua palavra, purificado pelo Teu Espírito, Deus, conduzido pela verdade, ó Deus. Pai, afasta de nós a nossa transgressão, perdoe o nosso pecado, e que nós possamos viver, ó Deus, que nós possamos realmente andar
como filhos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.